Agora nós vamos ver uma outra classificação dos vírus que se refere ao modo de reprodução, ou de replicação, como alguns autores gostam de se referir, à maneira com que o vírus gera outros vírus, né? Então, podemos dizer que, quanto à sua forma de reprodução, nós poderemos ter duas possíveis classificações para os vírus. Alguns que se reproduzem por um ciclo chamado lítico e outros que se reproduzem por um ciclo chamado lisogênico. O primeiro grupo, né, aqueles que se reproduzem por um ciclo chamado lítico, né, são vírus que têm um comportamento de, primeiramente, aproximar-se da célula hospedeira, a célula que será infectada, e nela injetar o seu material genético. O material genético do vírus em questão, ele entra na célula, ele se multiplica, mas para isso, o vírus ele precisa utilizar as organelas da célula hospedeira, pois o vírus em si, ele não tem organelas. Então, essa ausência de organelas dele é que é o fator que lhe obriga a estar utilizando outros seres vivos, outras células, para poder, então, se reproduzir. Pois eles utilizam das organelas da outra célula para, então, gerar os seus materiais genéticos, né? Daí, então, o DNA ou RNA, depende, então, do tipo de vírus, se um adenovírus, se um retrovírus, vai caracterizar o tipo de infecção ou o tipo de doença causado por ele. A célula infectada, ela obviamente ela não resiste à infecção viral, ela vai sucumbir, ela vai morrer e vai liberar os vírus, né, que são chamados de vírions nesse momento, que se formarão dentro dela. Esses vírus, então, ou vírions, como queiram chamar, estarão prontos para infectar outras células. Aqui, aqui nós temos um esquema que tenta retratar isso. Vocês observam aqui nessa primeira imagem aqui superior, né, na parte central superior, aqui nós temos um bacteriófago. Eu comentei com vocês, os bacteriófagos, eles são parasitas de bactérias, né? Então aqui nós temos uma bactéria e aqui temos o vírus bacteriófago. Ele se acopla à membrana bacteriana, tá? Ele, em seguida, injeta o seu material genético, no caso do bacteriófago, um DNA. Ele vai injetar o DNA. Nessa parte de acoplagem, existe a presença de enzimas que vão degradar, né, vão quebrar, vão lisar a membrana celular da bactéria. Então, em seguida, ele injetará o seu material genético. Aqui dentro da bactéria, essas duas imagens, que parecem uma cordinha aqui e a cordinha fragmentada, representam o material genético da bactéria, o DNA da bactéria. Aqui, nessa primeira imagem, vocês veem o DNA íntegro, né? Já aqui, vocês o observam fragmentados. Por quê? Porque os vírus, apesar de nós termos falado, o vírus é um capsídeo com DNA dentro. Ele tem, além disso, né, além do capsídeo do DNA, ele tem enzimas. Essas enzimas, no caso aqui em questão, elas atuam nos processos de quebra, elas permitem a quebra da membrana para a entrada do material genético e elas destroem o material genético da célula hospedeira, no caso da bactéria. Com a destruição do DNA da bactéria, quem manda na bactéria a partir de então é o DNA viral. Esse DNA viral tem informações de criação de outros DNAs virais, ele irá se replicar e de sintetizar proteínas do capsídeo, né, dessa parte aqui que protegia o DNA, e das enzimas que ele produz. Então, ele consegue utilizar o aparato celular, as organelas celulares, aqui no caso da bactéria, para criar outros vírus. Então, aqui nessa imagem, vocês observam a formação de novas estruturas virais dentro da bactéria. Quando, então, essas estruturas virais estão prontas, né, ou seja, novos bacteriófagos estão prontos,
lisam a célula hospedeira, ou seja, eles rompem a membrana da célula hospedeira e liberam esses novos vírus para o ambiente, para que então, depois, cada um deles infecte uma nova célula e reinicie o ciclo. É possível que alguns vírus consigam, em uma única célula, gerar entre 100 e 200 outros vírus, que, por sua vez, podem, né, infectar outras 100 ou 200 células. Isso não significa que eles vão infectar, mas existe a possibilidade disso acontecer. Agora, já falando do ciclo lisogênico, né, o ciclo lisogênico ele se difere um pouco do ciclo lítico. No ciclo lisogênico, o vírus ele vai introduzir o seu material genético na célula e esse material genético ele vai fazer parte do DNA da célula e vai então replicar-se juntamente com o processo mitótico da divisão celular da célula. É diferente do lítico, que destruía o DNA celular, né, ou inativava esse DNA celular para se reproduzir. No ciclo lisogênico, o DNA ele vai se encorpar ao DNA, se agrupar, se integrar ao DNA já existente na célula hospedeira. Nós temos aqui um exemplo do ciclo lisogênico do vírus do HIV. O vírus do HIV, ele se adere à membrana celular, ele tem um envoltório que vai, digamos, ele possui do lado de fora desse envoltório proteínas da própria célula, ele meio que engana, então, os receptores de membrana da célula e, com isso, consegue injetar o seu material genético. No caso do HIV, o HIV é um tipo de retrovírus. Então, o retrovírus, ele tem, como é sabido por vocês, o RNA como material genético. Nesse momento aqui, onde ele injeta o RNA no interior da célula, ele tem de converter o RNA em DNA. Então, nesse momento aqui, acontece um evento que só se dá com retrovírus. É um processo chamado transcriptase reversa. É o processo de transcrição quando o DNA gera um RNA, ao contrário, ou seja, o RNA gera um DNA. Só em retrovírus é que essa situação é possível de acontecer. E nenhuma outra estrutura viva isso acontece. Nenhuma outra estrutura viva consegue transformar o RNA em DNA, como acontece com os retrovírus no processo de transcriptase reversa. A partir do momento em que ele cria, então, um DNA, esse DNA ele entra no núcleo aqui é um núcleo celular, é uma célula eucariota, e injeta, ele consegue cortar o DNA dessa célula e injetar, inserir, né, melhor dizendo, o seu DNA junto ao DNA da célula hospedeira. A partir desse momento, quando a célula se multiplicar por meio de mitose, ela vai gerar outras células que também têm um DNA modificado. Então, elas vão criar células com um DNA que possui parte do DNA viral. E esse DNA viral, ele consegue, vocês observam aqui na parte de baixo, aqui, eles conseguem sintetizar proteínas virais. Então, eles vão sintetizar uma nova estrutura de capsídeo viral, tá aqui, né, uma estrutura central do HIV, e, posteriormente, quando, então, pronta essa estrutura de capsídeo com um fragmento de DNA replicado também aqui dentro, ele sai da célula hospedeira e vai formar um novo vírus. Então, uma célula hospedeira, ela pode ter vários ciclos de mitose e gerar inúmeros vírus, e cada um desses vírus aqui, que ao sair leva uma parte da membrana da célula, poderão infectar outra célula e gerar mais N vírus no organismo. É assim que trabalha o HIV